Meu amigo, minha amiga ouvinte, infelizmente, algo que vem sendo tema do nosso podcast por diversas vezes e sobre o qual o deputado Luiz Paulo tem feito alertas quase que diários, vem se materializando. As finanças públicas do Estado voltam a ser um real motivo de preocupação. Hoje, nosso orçamento já tem um déficit estimado de cerca de 8 bilhões de reais. É sobre este tema que conversaremos em nosso programa de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, como vai? Bom dia, Pablo. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Hoje vamos conversar um pouco sobre a economia e as finanças do nosso estado do Rio de Janeiro, que são muito, mas muito preocupantes. Deputado, exatamente. E o senhor é reconhecidamente um especialista nas finanças estaduais. Então, para conversar, conta pra gente. Tá todo mundo, fica todo mundo sempre preocupado com esse tema. O quadro é de fato preocupante? A gente precisa se preocupar mesmo com essa questão das finanças estaduais? Não só com as finanças, como também com a economia, porque a arrecadação de um estado, principalmente do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação, Mercadoria e Serviços, deriva do crescimento econômico do estado. Se o estado não cresce, a arrecadação também não cresce, né? Então, esse é um tema que nos preocupa muito. Eu costumo dizer, e como engenheiro que sou, que os números não mentem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo discutida no Parlamento Fluminense, ela traz as projeções de receitas e despesas para os 3 anos seguintes, 2024, 2025 e 2026. E a previsão é de que as despesas superem as receitas em 2024 em aproximadamente 3 bilhões de reais, em 25 a despesa supera a receita em 6 bilhões de reais e em 2026 a despesa supera a receita em 8 bilhões de reais. Ora, se a gente considerar que, grosso modo, o orçamento do Estado, envolvendo todos os poderes, são de 100 bilhões de reais, eu estou falando, nos próximos 3 anos, um déficit orçamentário que varia entre 3% a 8%. Só para ter dimensão, um déficit de 3 bilhões de reais é maior que uma folha de pagamento mensal de ativos, inativos e pensionistas. Então, é realmente muito preocupante. E por que isso está acontecendo? Diversos são os motivos. Primeiro, o Estado não vem crescendo, isto é, está em passo de cágado. Quando cresce, é em percentual muito baixo. Deputado Luiz Paulo, deixa eu interromper um minuto, porque o senhor vai começar a falar sobre os motivos, né? E aí eu fiz questão de lhe cortar, porque a gente está na metade do ano de 2023 e tem aproximadamente, vamos colocar um ano, né, que vinha sendo reproduzida em prós e verso a ideia de que a situação financeira do Estado estava bastante estável, né? A gente teve um período eleitoral ano passado e isso era falado aos 4 ventos. De fato, essa mudança veio de lá para cá, ou o quadro já não era esse que era pintado? O que mudou de lá para cá? E quais são, aí sim, os motivos para essa situação que a gente se encontra nesse momento? A gente não pode analisar, Pablo, a economia e as finanças públicas dissociada do contexto. Você sabe muito bem que em março de 2020 foi decretada a calamidade pública em função da Covid-19. Então, nós passamos o ano de 20 e 21 um Estado totalmente desmobilizado, quer seja no crescimento econômico, quer seja nas finanças públicas. Em 22, já no finalzinho de 21, mas principalmente no ano de 22,
o Estado descontraiu a sua arrecadação, porque havia uma demanda reprimida muito grande, as pessoas passaram a circular, a gastar, etc. Aumentou o ICMS. Além do mais, o governo do Estado vendeu a SEDAI e botou um dinheiro considerável nos cofres públicos. Aí começou-se a dizer, principalmente no primeiro semestre de 22, que o Rio ia muito bem. Tinha muito engenheiro para investir e as finanças estavam equilibradas. Ainda teve o efeito da guerra, né? Registre-se ainda que os royalties e as participações especiais cresceram exponencialmente, função dessa invasão louca, desvairada da Rússia à Ucrânia, que fez o preço do barril de petróleo subir muito e o dólar também. Então, esse ano de 22 foi atípico no primeiro semestre. Mas também era o ano das eleições. O governador pulverizou o dinheiro da SEDAI todo, em pequenos investimentos, parcerias com municípios, etc, etc. Nenhum investimento estruturante significativo. O dinheiro acabou da SEDAI. Mas pior ainda, no segundo semestre de 22, o presidente em exercício, né, que era o Bolsonaro, ele promulgou 2 leis complementares, o 92 e o 94, que reduziu as alíquotas de ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis. Isso fez com que no segundo semestre de 2022 o Estado perdesse 4,7 bilhões de reais, com previsão de perda para esse ano 2023 de 8 bilhões de reais. Então, o que mudou? Acabou o dinheiro da SEDAI, a União, na mão grande, tomou a alíquota do ICMS, reduziu a alíquota do ICMS, o ICMS caiu, o dólar hoje está abaixo de 5, o preço do barril de petróleo oscila na ordem de 70, então diminuiu a cotação do dólar e o preço do barril, o ICMS desaba, evidentemente coloca o Estado em petição de miséria. Mas tem mais ainda, e nós vamos explicar adiante. Pois é, deputado, aí no orçamento estadual foram feitos aquilo que a gente chama de contingenciamento, né? Já foram feitos alguns contingenciamentos. Explica para o nosso ouvinte o que isso significa e quais os primeiros setores que foram impactados. Contingenciar é um dispositivo da Lei 4.320 de 64, que é a lei do orçamento para o Brasil inteiro, que tem a figura do contingenciamento. O que representa isso? Quando você faz o orçamento, é um orçamento em cima de receitas estimadas e despesas fixadas. Muitas vezes as receitas não se realizam de acordo com o estimado, porque mudam as condições da economia. E aí entra a figura do contingenciamento. O que quer dizer isso? Você, em geral, o Estado tem que liberar para as secretarias empenharem. Mas elas não podem empenhar o orçamento inteiro, porque você não sabe se a receita vai se realizar. Então, trimestralmente, ou quadrimestralmente, como queira, né, você diz, está liberado para empenho tanto. Então, o que o Estado tem feito nesse ano de 2023, para não chegar no final do ano devendo demais, é dizer assim, as verbas de obras está com 50%, imaginemos, contingenciado, isto é, vocês só podem gastar a metade, porque não tem valor liberado para empenhar, né? Aí você me pergunta, aonde contingencia primeiro? Isso é uma regra geral. Primeiro você contingencia investimento. Depois é que você começa a contingenciar, né, aquilo que a gente chama dos serviços gerais do Estado, que também você chama de despesas de custeio. E, por último, quando o dinheiro não dá mais, bate na folha, é despesa de pessoal, né? Então, o que o governo do Estado começou? Começou fortemente a contingenciar
os investimentos. Pois é, deputado, lá em 2016, 2017, naquela grave crise que o Estado enfrentou, muitos servidores, né, principalmente os aposentados e pensionistas, mas também servidores da ativa por algum período, ficaram sem receber salários. E é lógico que quando a gente está tratando desse assunto, há sempre esse receio de que isso volte a acontecer. O senhor enxerga algum risco nesse momento para a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas? Eu considero que, olhando o cenário deste ano, 2023, eu acho que não há risco iminente de não se pagar folha, quer seja de ativo, inativo ou pensionista. Acho. Mas tem uma questão aí que pode acontecer da noite para o dia, que eu espero que não ocorra, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode dizer que aquela lei de 2013 dos royalties e participações especiais é constitucional e, por via de consequência, todos os royalties e participações arrecadados no Brasil teria que ser dividido pelos 27 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios. Isso implicaria em dizer que nós perderíamos 40% das nossas receitas de royalties e participações especiais. E 60% perderiam os municípios. Se é uma tragédia para o Estado, o que imaginemos de tragédia será para os municípios. Para ter uma ordem de grandeza desse número, se arrecadarmos esse ano 20 bilhões de reais, nós perderíamos 8 bilhões de reais. Eu falei que a gente já perdeu 8 no ICMS, mas não acredito que o Supremo faça isso valer para esse ano, porque seria uma covardia imensa. Se o fizer, pode ser que o faça só para o ano que vem. Mas aí você empurra com a barriga o problema. Então, acho que o risco esse ano é pequeno, mas em 2025, 2024, tudo é possível. É sempre bom continuar atento, né? Tem que continuar atento e, mais ainda, renegociar com a União o regime de recuperação fiscal. Principalmente, diminuir os juros que o Estado paga na dívida que ele tem com a União. Essa, sem dúvida, é uma das saídas, né? Quais são, é isso que eu ia perguntar exatamente agora. Quais as saídas para que a gente não aprofunde essa crise, que ela já existe, mas qual a saída para que ela não se aprofunde? Bom, a primeira saída, evidentemente, é que ninguém consegue pagar de juros, como está pagando o Estado hoje, 4% ao ano de juro real, é juro mais correção monetária. Estou falando só do juro, não é correção monetária, só os juros, né? Quando o Brasil cresceu em média nos últimos 25 anos 2%, e o Estado não cresceu nenhum, menos que 1%. Ora, como é que você sai de um buraco de um Estado que a sua economia cresce no máximo 1%, de um país que cresce no máximo em média 2%, e você paga 4% de juro? Então, você no máximo teria que pagar o juro igual ao crescimento econômico. Essa é a primeira questão. Os juros. Depois, se rever na dívida, o que tem aí de juro que não é o juro anual que foi embutido no meio desse caminho, né? Esse é um primeiro. O segundo, a gente tem que ter uma solução definitiva para os nossos royalties e participações especiais. A gente não pode viver com esse cutelo no pescoço em relação à decisão do Supremo. E terceiro, é que se o Estado não ficar muito atento nessa reforma tributária, né, nós vamos acabar perdendo mais ainda, porque a União, sempre que entra na partilha de recursos, a União sempre fica com a parte do leão. E estados e municípios perdem. E, finalmente, nós temos que ter um plano de Estado de desenvolvimento econômico e social. Fizemos uma emenda constitucional em 2022 para isso, criando o PEDES, o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social. O Estado está detalhando esse plano,
gente espera que no segundo semestre, provavelmente em setembro, para ser coerente com aquele filme que fez muito sucesso, Quando Setembro Vier, né, chegar a esse plano que seja um plano de Estado, para não ficar exatamente aos sabores do governante de plantão. O Estado ter caminhos para trilhar, para que, de fato, ele possa ter desenvolvimento econômico, e tendo desenvolvimento econômico vai ter aumento de receita. Perfeito, deputado. É fundamental que os gestores, né, do Estado tenham altivez e firmeza nessas negociações que vão se suceder, seja na reforma tributária, seja na questão do regime de recuperação fiscal, seja no próprio diálogo com o STF em relação a essa questão dos royalties. E fundamental também que o próprio parlamento, a bancada fluminense lá na Câmara Federal, também tenha firmeza para não deixar que o Estado seja mais uma vez prejudicado, como já foi em outras oportunidades. Ô Pablo, eu costumo dizer que a minha maior e melhor pauta aqui no Parlamento Fluminense é ajudar a reconstruir a economia e as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. O meu embate é totalmente nesse sentido, porque a gente só tem futuro se tiver desenvolvimento econômico e social. Não dá mais para sermos o Estado do vou que vou, né? Parece até time de jogo de várzea, né? Estamos juntos, vamos que vamos. Isso costuma não dar certo nem no futebol de várzea, né? Então, eu continuo dizendo, a minha pauta central, etc., pode não ser até politicamente a mais adequada, mas eu não vejo o futuro e não abro mão dessa pauta de lutar para ajudar a reconstruir a economia e as finanças do nosso estado do Rio de Janeiro. Perfeito, deputado. Agradecendo aqui aos nossos ouvintes, por hora nós vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast RJ em Debate, convidando a todos para ficarem agora com o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Um abraço e até a próxima. A bola fora de hoje vai para as atitudes covardes que assistimos através da imprensa escrita e falada em relação à violência praticada contra os idosos. De acordo com o jornal O Globo, do último domingo, com o título Idosos na mira dos golpistas, o Estado teve uma vítima acima de 60 anos a cada 17 minutos. O número de casos subiu 57% em relação ao ano passado. São dados retirados do Instituto de Segurança Pública. É preciso cada vez mais e com mais intensidade realizar campanhas de cuidados aos idosos e ações que possam punir exemplarmente essas formas covardes de agressão. A bola dentro de hoje vai para a sessão solene realizada pela Alerj no Palácio Tiradentes, por proposta do deputado Munir Neto, na última segunda-feira, 19/6, em comemoração ao Dia Nacional do Cinema Brasileiro, que tive a honra de participar e que celebrou mais de 125 anos desde a primeira filmagem aqui no âmbito da Baía de Guanabara. Zezé Mota, os produtores Luiz Carlos Barreto e Luci Barreto e o distribuidor Bruno Weiner foram os grandes homenageados, recebendo, respectivamente, os prêmios Dandara, José de Alencar e Eloneide Sturdet. Na oportunidade, foi lançada a Frente Parlamentar do Fomento Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro, que eu participarei e será presidida pelo deputado Munir Neto.